vamos lá, cotas. É a denominação dada a toda e qualquer medida expressa em plantas arquitetônicas. É a linha onde marcam os pontos que determinam ou limitam o ambiente, ou uma parede especificando nesta o seu valor, que normalmente é expresso em metros conforme percebe na figura ao lado. Banho, tem que aprender isso aqui no curso. Isso aqui são as cotas todas. Ao se desenhar as cotas, deve-se observar as seguintes orientações. As linhas de cotas devem ter distância uniforme entre 7,5 e 10. Os valores de cota anotados no desenho prevalecem sobre medidas tomadas no mesmo desenho. Deve-se evitar repetições de cotas. Não se pode traçar linha de cota ou de extensão como continuação de linhas do desenho. Deve-se evitar o cruzamento de cotas. Cotar preferencialmente de fora para dentro, isto é, as maiores dimensões ficam mais distantes do desenho. As cotas muito pequenas podem ser indicadas ao lado da linha de extensão. A representação dos limites de cotas pode variar. Setas, tiques, a 45 dots, pontos, etc. Porém, em um mesmo desenho, adotar um único estilo. Conforme norma, as cotas devem ser indicadas em metros, para as dimensões igual ou superiores a 1 metro, em centímetros para as dimensões inferiores a 1 metro, e em milímetros devem ser indicados como se fossem expoentes, conforme a representação abaixo. Porém, tendo em vista a caracterização comercial e interpretativa do projeto, é usual que as mesmas sejam representadas em uma única unidade, salientando que para projetos voltados à construção civil utiliza-se da unidade em centímetros. Exemplo, as linhas de cotas devem estar sempre fora do desenho, salvo em casos de impossibilidade. As linhas de chamado devem pairar de 2 mm a 3 mm do ponto dimensionado. As cifras devem ter 3 mm de altura, e o espaço entre elas e a linha de cota deve ser de 1,5 mm. Quando a dimensão a cotar não permitir a cota na sua espessura, colocar a cota ao lado, indicando seu local exato com uma linha. Agora eu vou observar o diagrama. Assim como as linhas apresentam diferentes espessuras, também as cotas devem ser organizadas de forma hierárquica. Cansado. Um desenho arquitetônico. Vamos ver a primeira linha. Caixilhos na estância até alvenaria. Segunda linha. Espessura das alvenarias na dimensão interna do ambiente. Terceira linha. Cota externa total. Exemplo de cotagem numa planta baixa, plano horizontal. Planta baixa. Exemplo de cotagem em um corte, plano vertical. Linha de cota, desenho arquitetônico. Linha de cota, linha fina e escura traçada plenamente a direção de comprimento e ser cortado, limitado por traços indicando os limites da cota. Entendi porra nenhuma. Limite da cota. São traços em 45 graus desenhados da esquerda para a direita em aclive, conforme figura, para indicarem os limites das cotas, demarcando assim o espaço medido. Cota de chamado. São cotas apresentadas por uma linha com seta na ponta fazendo chamado para algum detalhe no projeto. Cabo de cobre, 50 mm, solda exotérmica. Indicação da inclinação de telhado segundo a NBR 6492/94. Ok, porcentagem. Abaixo temos um exemplo de um detalhamento de um telhado. Cachorro. Olha, cadê um cachorro aqui?
Algumas diferenças e práticas usuais não são suficientes para tirar as semelhanças da norma de cotagem para a arquitetura as adotadas no desenho técnico. Para os desenhos arquitetônicos são assinaladas na unidade de metro para medidas. Deve-se observar que todas as cotas parciais são obrigatórias, inclusive as totais. É importante saber que para aprovação do projeto na prefeitura, pode-se suprimir as linhas de cota e de extensão para aprovação de projeto na prefeitura. Indicação de porta-janela segundo a NBR 6492. Na fase do anteprojeto, as cotas podem aparecer nas plantas. As janelas com peitoril abaixo de 1,50 metros são interceptadas pelo plano de corte horizontal. Portanto, o vidro do caixilho é representado em corte e os limites do peitoril são desenhados em vista na figura ao lado. Janelas com peitoril acima de 1,50 metros são indicadas com linhas tracejadas, pois são projeções. O plano de corte não intercepta a janela na figura abaixo. Indicação de planta em planta. Indicação de nível. O nível de um ambiente corresponde à diferença entre a altura do seu piso e o nível do referenciado. O nível do mar é considerado o nível de referência absoluto, mas na prática pode-se adotar o nível terra externo da construção como NR. Alguns profissionais adotam o NR, o alinhamento da divisa com a guia da calçada do terreno, como sendo 0,0000. O importante é deixar claro onde está localizado o NR, qual é o seu valor. O nível dos pavimentos pode ser positivo, quando acima do RR, ou negativo, quando abaixo do NR. A representação do nível em corte é diferente da representação em planta. Indicação em planta, indicação em corte. Agora, como auxiliar de desenho de escritório de arquitetura, você irá utilizar os conhecimentos aprendidos na matéria de cota para preencher o valor das linhas de cota na planta. O arquiteto do escritório fez um esboço simples, feito à mão, e necessita que você, como desenhista, desenhe na planta original do projeto. No simulador, você irá selecionar as medidas que estão marcadas como digitar o valor que o arquiteto definiu. Algumas medidas não foram passadas, então você deverá definir e terá de realizar os cálculos necessários. Certo. Plantas baixas. Nossa, de 16. Planta baixa. É o nome? Nota para.